Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grimont de Montfort. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Seja muito bem-vindo à nossa família, filhos da Virgem Maria. Meu nome é Maria Ocilene, moro na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Nós vamos começar pela introdução. Foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Toda a sua vida, Maria permaneceu oculta. Por isso o Espírito Santo e a Igreja a chamam Alma Mater, mãe escondida e secreta. Tão profunda era a sua humildade que para ela o atrativo mais poderoso, mais constante, era esconder-se de si mesma e de toda a criatura, para ser conhecida somente de Deus. Para atender os pedidos que ela lhe fez de escondê-la, empobrecê-la e humilhá-la, Deus providenciou para que oculta ela permanecesse em seu nascimento, em sua vida, em seus mistérios, em sua ressurreição e assunção, passando despercebida aos olhos de quase toda a criatura humana. Seus próprios parentes não a conheciam. E os anjos perguntavam muitas vezes uns aos outros: quem é esta? Pois que o Altíssimo lhe escondia, ou se algo lhes desvendasse a respeito, muito mais, infinitamente lhes ocultava. Deus Pai consentiu que jamais em sua vida ela fizesse algum milagre, pelo menos um milagre visível e retumbante, conquanto lhe tivesse outorgado o poder de fazê-los. Deus Filho consentiu que ela não falasse, se bem que lhe houvesse comunicado a sabedoria divina. Deus Espírito Santo consentiu que os apóstolos e evangelistas a ela mal se referissem, e apenas no que fosse necessário para manifestar Jesus Cristo. E, no entanto, ela era a esposa do Espírito Santo. Maria é a obra-prima por excelência do Altíssimo, cujo conhecimento e domínio ele reservou para si. Maria é a mãe admirável do Filho, a quem aprouve humilhá-la e ocultá-la durante a vida para lhe favorecer a humildade, tratando-a de mulher. Lá em João, capítulo 2, versículo 4, e versículo do 19 ao 26. Como a uma estrangeira, enquanto em seu coração a estimasse e amasse mais que todos os anjos e homens, Maria é a fonte selada e a esposa fiel do Espírito Santo, onde só ele pode penetrar. Maria é o santuário, o repouso da Santíssima Trindade, em que Deus está mais magnífica, divinamente, que em qualquer outro lugar do universo, sem executar seu trono sobre os querubins e serafins, e criatura alguma, pura que seja, pôde aí penetrar sem um grande privilégio. Digo como os santos: Maria Santíssima é o paraíso terrestre do novo Adão, no qual este se encarnou por obra do Espírito Santo, para aí operar maravilhas incompreensíveis. É o grande, o divino mundo de Deus, onde há belezas e tesouros inefáveis. É a magnificência de Deus, em que ele escondeu como em seu seio seu Filho único, e nele tudo o que há de mais excelente e mais precioso. Ó, que grandes coisas e escondidas Deus Todo-Poderoso
realizou nessa criatura admirável. Dilo ela mesma, como obrigada, apesar de sua humildade profunda. Lucas 1:49. O mundo desconhece essas coisas porque é inapto e indigno. Os santos disseram coisas admiráveis dessa cidade santa de Deus. E nunca foram tão eloquentes nem mais felizes. Eles o confessam, que ao tomá-la como tema de suas palavras e de seus escritos, e depois proclamam que é impossível perceber a altura dos seus méritos, que ela elevou até o trono da divindade, que a largura de sua caridade, mais extensa que a terra, não se pode medir, que está além de toda a compreensão a grandeza do poder que ela exerce sobre o próprio Deus. E, enfim, que a grandeza de sua humildade e de todas as suas virtudes e graças são um abismo impossível de sondar, ó altura incompreensível, ó largura inefável, ó grandeza incomensurável, ó abismo insondável. Todos os dias, de um extremo da terra ao outro, no mais alto dos céus, no mais profundo dos abismos, tudo prega, tudo exalta a incomparável Maria. Os 9 coros de anjos, os homens de todas as cidades, condições e religiões, os bons e os maus, os próprios demônios, são obrigados, de bom ou mau grado, pela força da verdade, a proclamá-la bem-aventurada. Vibra nos céus, como diz São Boaventura, o clamor incessante dos anjos. Milhões e milhões de vezes, todos os dias, eles lhes dirigem a saudação angélica. Ave Maria, prosternando-se diante dela e pedindo-lhe a graça de honrá-la com suas obras. E a todos se avantaja o príncipe da corte celeste, São Miguel, que é o mais zeloso em render-lhe e procurar toda sorte de homens, sempre atento para ter a honra de, à sua palavra, prestar um serviço a algum dos seus servidores. Toda a terra está cheia de sua glória, particularmente entre os cristãos, que a tomam como padroeira e protetora em muitos países, províncias, dioceses e cidades. Inúmeras catedrais são consagradas sob a invocação do seu nome. Igreja alguma se encontra sem um altar em sua honra. Não há região ou país que não possua algumas de suas imagens milagrosas, junto das quais todos os males são curados e se obtêm todos os bens. Quantas confrarias e congregações erigidas em sua honra! Quantos institutos e ordens religiosas abrigados sobre o seu nome e proteção! Quantos irmãos e irmãs de todas as confrarias! E quantos religiosos e religiosas a entoar os seus louvores, a anunciar as suas maravilhas. Não há criancinha que, balbuciando a Ave Maria, não a louve. Mesmo os pecadores, os mais empedernidos, conservam sempre uma centelha de confiança em Maria. Dos próprios demônios do inferno, não há um que não a respeite, embora temendo. Depois disso, é preciso dizer em verdade com os santos: ainda não se louvou, exaltou, honrou, amou e serviu suficientemente a Maria, pois muito mais louvor, respeito, amor e serviço ela merece. É preciso dizer ainda com o Espírito Santo: toda a glória da Filha do Rei está no interior. Salmo 44, versículo 14. Como se toda a glória exterior que lhe dão a porfia, o céu e a terra, nada fosse em comparação daquela que ela recebe no interior, da parte do Criador.
e que desconhecem as fracas criaturas, incapazes de penetrar o segredo dos segredos do Rei. Devemos, portanto, exclamar com o apóstolo, 1 Coríntios 2:9, os olhos não viram, o ouvido não ouviu, nem o coração do homem compreendeu as belezas, as grandezas e excelências de Maria. O milagre dos milagres da graça, da natureza e da glória. Se quiserdes compreender a mãe, dize um santo, compreendei o filho. Ela é mais digna mãe de Deus. Toda língua aqui emudeça. Meu coração ditou tudo o que acabo de escrever, com especial alegria para demonstrar que Maria Santíssima tem sido até aqui desconhecida, e que é esta uma das razões por que Jesus Cristo não é conhecido como se deve ser. Quando, portanto, e é certo, o conhecimento e o reino de Jesus Cristo tomarem o mundo, será como uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria. Ela o deu ao mundo a primeira vez, e também da segunda, o fará resplandecer. Capítulo 1. Necessidade da devoção à Santíssima Virgem. Confesso com toda a Igreja que Maria é uma pura criatura, saída das mãos do Altíssimo, comparada, portanto, à majestade infinita. Ela é menos que um átomo, é antes um nada, pois que só Ele é aquele que é. Êxodo 3,14. E, por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente e bastando-se a si mesmo, não tem nem teve jamais necessidade da Santíssima Virgem para a realização de suas vontades e a manifestação de sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. Digo, entretanto, que supostas as coisas como são, já que Deus quis começar e acabar suas maiores obras por meio da Santíssima Virgem, depois que a formou, é de crer que não mudará de conduta nos séculos dos séculos, pois é Deus imutável em sua conduta e em seus sentimentos. Artigo 1. Princípios. Primeiro princípio. Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Deus Pai só deu ao mundo seu unigênito por Maria. Suspiraram os patriarcas e pedidos insistentes fizeram os profetas e os santos da lei antiga, durante 4 milênios, mas só Maria o mereceu e alcançou graça diante de Deus, pela força de suas orações e pela sublimidade de suas virtudes. Que o mundo era indigno, diz Santo Agostinho, de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai. Ele o deu a Maria, a fim de que o mundo o recebesse por meio dela. Em Maria e por Maria é que o Filho de Deus se fez homem para nossa salvação. Deus Espírito Santo formou Jesus Cristo em Maria, mas só depois que lhe ter pedido consentimento por intermédio de um dos primeiros ministros da corte celestial. Deus Pai transmitiu a Maria sua fecundidade, na medida em que a podia receber, uma simples criatura, para que ela pudesse produzir o seu filho e todos os membros de seu corpo místico. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Segundo áudio. Deus Filho desceu ao seio virginal com um novo Adão no paraíso terrestre, para ir ter suas complacências e operar em segredo maravilhas de graça.
Deus, feito homem, encontrou sua liberdade em se ver aprisionado no seio da Virgem Mãe. Patenteou a sua força em se deixar levar por essa Virgem Santa. Achou sua glória e a de seu Pai, escondendo seus esplendores a todas as criaturas deste mundo, para revelá-las somente a Maria. Glorificou sua independência e majestade, dependendo dessa Virgem amável em sua conceição, em seu nascimento, em sua apresentação no templo, em seus 30 anos de vida oculta até a morte, a que ela devia assistir, para fazerem ambos o mesmo sacrifício e para que ele fosse imolado ao Pai eterno, com o consentimento de sua mãe, como outrora Isaque, com o consentimento de Abrão, à vontade de Deus. Foi ela quem o amamentou, nutriu, sustentou, criou e sacrificou por nós. Admirável e incompreensível dependência de um Deus que nos foi dado conhecer o preço e a glória infinita, pois o Espírito Santo não a pôde passar em silêncio no Evangelho. Como incógnitas, nos ficaram quase todas as coisas maravilhosas que fez a sabedoria encarnada durante sua vida oculta. Jesus Cristo deu mais glória a Deus, submetendo-se a Maria durante 30 anos, do que se tivesse convertido toda a terra, pela realização dos mais estupendos milagres. Ó, quão altamente glorificamos a Deus, quando, para lhe agradar, nos submetemos a Maria, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. Se examinarmos atentamente o resto da vida de Jesus, veremos que foi por Maria que ele quis começar seus milagres. Pela palavra de Maria, ele santificou São João no seio de Santa Isabel. Assim que as palavras brotaram dos lábios de Maria, João ficou santificado. Foi este seu primeiro e maior milagre de graça. Foi ao humilde pedido de Maria que ele, nas núpcias de Caná, mudou a água em vinho, sendo este seu primeiro milagre sobre a natureza. Ele começou e continuou seus milagres por Maria e por Maria. Por Maria os continuará até ao fim dos séculos. O Espírito Santo, que era estéril em Deus, isto é, não produzia outra pessoa divina, tornou-se fecundo em Maria. É com ela, nela e dela que ele produziu sua obra-prima. Um Deus feito homem e que produz todos os dias, até o fim do mundo, os predestinados e os membros do corpo deste chefe adorável. Eis porque, quanto mais em uma alma ele encontra Maria, mais querida e inseparável esposa, mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nesta alma, e esta alma em Jesus Cristo. Não se quer dizer com isso que a Santíssima Virgem dê a fecundidade ao Espírito Santo, como se ele não a tivesse. Sendo Deus, ele possui a fecundidade ou a capacidade de produzir, como o Pai e o Filho. Não a reduz, porém, à ação e não gera outra pessoa divina. O que se quer dizer é que o Espírito Santo, por intermédio da Virgem, da qual se quis servir, se bem que não lhe fosse absolutamente necessário, reduziu ao ato a sua fecundidade, produzindo nela e por ela Jesus Cristo e seus membros. É um mistério da graça inacessível até aos mais sábios e espirituais dentre os cristãos. Segundo princípio, Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas.
A conduta das três pessoas da Santíssima Trindade na encarnação e primeira vinda de Jesus Cristo é a mesma de todos os dias, de um modo visível na Igreja, e esse procedimento há de perdurar até a consumação dos séculos, na última vinda de Cristo. Deus Pai ajuntou todas as águas e denominou-as mar. Reuniu todas as suas graças e chamou-as Maria. Este grande Deus tem um tesouro, um depósito riquíssimo, onde encerrou tudo o que há de belo, brilhante, raro e precioso, até seu próprio Filho. E este tesouro imenso é Maria, que os anjos chamam o tesouro do Senhor, de cuja plenitude os homens se enriquecem. Deus Filho comunicou à sua mãe tudo o que adquiriu por sua vida e morte, seus méritos infinitos e suas virtudes admiráveis. Fê-la tesoureira de tudo que seu pai lhe deu em herança. É por ela que ele aplica seus méritos aos membros do corpo místico, que comunica suas virtudes e distribui suas graças. É ela o canal misterioso, o aqueduto pelo qual passam abundante e docemente suas misericórdias. Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, seus dons inefáveis, escolhendo-a para dispensadora de tudo o que ele possui. Deste modo, ela distribuiu seus dons e suas graças a quem quer, quanto quer, como quer e quando quer. E dom nenhum é concedido aos homens que não passem por suas mãos virginais. Tal é a vontade de Deus, que tudo tenhamos por Maria, e assim será enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo, aquela que em toda a sua vida quis ser pobre, humilde e escondida até ao nada. Eis a opinião da Igreja e dos santos padres. Se eu me dirigisse aos espíritos fortes desta época, tudo isso que digo simplesmente poderia prová-lo pela Sagrada Escritura, pelos santos padres, citando longas passagens em latim e aduzindo os mais fortes argumentos que o padre Poiré deduz e desenvolve em sua tríplice coroa da Santíssima Virgem. Falo, porém, aos pobres e aos simples, que por serem de boa vontade e terem mais fé, a maior parte dos sábios creem com mais simplicidade e mérito. E, portanto, contento-me lhes dizer simplesmente a verdade, sem me preocupar em citar todos os textos latinos, embora mencione alguns, mas sem os rebuscar muito. Continuemos. Pois que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça. É certo que nosso Senhor continua a ser no céu tão filho de Maria como foi na terra. Por conseguinte, ele conserva a submissão e obediência do mais perfeito dos filhos, para com a melhor das mães. Cuidemos, porém, de não atribuir a essa dependência o menor abaixamento ou imperfeição com Jesus Cristo. Maria está infinitamente abaixo de seu Filho, que é Deus, e, portanto, não lhe dá ordens, como uma mãe terrestre as dá a seu filho. Porque está toda transformada em Deus pela graça e pela glória, que em Deus transforma todos os santos. Não pede, não quer, não faz a menor coisa contrária à eterna e imutável vontade de Deus. Quando se lê, portanto, os escritos de São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, que no céu e na terra tudo, o próprio Deus, está submisso à Santíssima Virgem, deve-se entender
que a autoridade de Deus espontaneamente lhe conferiu. É tão grande que ela parece ter o mesmo poder que Deus, e que suas preces e rogos são tão eficazes que se podem tomar como ordem junto de sua majestade. E ele não resiste nunca às súplicas de sua mãe, porque ela é sempre humilde e conformada à vontade divina. E Moisés, pela força de sua oração, conseguiu sustar a cólera de Deus contra os israelitas, e de tal modo que o Altíssimo e infinitamente misericordioso Senhor lhe disse que o deixasse encolarizar-se e punir aquele povo rebelde, que devemos pensar com muito mais razão a prece da humilde Maria, a digna Mãe de Deus, que tem mais poder da majestade divina que as preces e intercessões de todos os anjos e santos do céu e da terra? No céu, Maria dá ordem aos anjos e aos bem-aventurados para recompensar sua profunda humildade. Deus lhe deu o poder e a missão de povoar de santos os tronos vazios, que os anjos apóstatas abandonaram e perderam por orgulho. E a vontade do Altíssimo, que exalta os humildes, Lucas 1,52, é que o céu, a terra e o inferno, de bom ou mau grado, as ordens da humilde Maria, pois ele a fez soberana do céu e da terra, general de seus exércitos, tesoureira de suas riquezas, dispensadora de suas graças, artífice de suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, mediadora para os homens, exterminadora dos inimigos de Deus, e a fiel companheira de suas grandezas e de seus triunfos. Por meio de Maria, Deus Pai quer que aumente sempre o número de seus filhos, até a consumação dos séculos, e diz-lhe estas palavras: habita em Jacó, Eclesiástico 24:13. Isto é, faze tua morada e residência em meus filhos, predestinados, figurados por Jacó, e não nos filhos do demônio, e nos réprobos de Esaú, figura. Assim como na geração natural e corporal, há um pai e uma mãe, há na geração sobrenatural um pai que é Deus e uma mãe, Maria Santíssima. Todos os verdadeiros filhos de Deus, que os predestinados têm Deus por pai e Maria por mãe, e quem não tem Maria por mãe, não tem Deus por pai. Por isso, os repróbados, os hereges, os cismáticos, etc., que odeiam ou olham com desprezo ou indiferença a Santíssima Virgem, não têm Deus por pai, ainda que disto se gloriem, pois não tem Maria por mãe. Se eles a tivessem por mãe, haviam de amá-la e honrá-la como um bom e verdadeiro filho ama e honra naturalmente sua mãe, que lhe deu a vida. O sinal mais inefável e indubitável para distinguir um herege, um cismático, um repróbado de um predestinado é que o herege e o repróbado ostentam desprezo e indiferença pela Santíssima Virgem e buscam por suas palavras e exemplos abertamente ou às escondidas, às vezes sob belo pretexto, diminuir e amesquinhar o culto e o amor a Maria. Não foi nestes que Deus Pai disse a Maria que fizesse a sua morada, pois são filhos de Esaú. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. O desejo de Deus, Filho, é formar-se e, por assim dizer, encarnar-se todos os dias, por meio de sua mãe em seus membros. Ele lhe diz: "Fui tua herança em Israel." Eclesiástico 24:13. Como se dissesse: Deus, meu Pai, deu-me por herança todas as nações da terra, todos os homens bons e maus, predestinados e repróbados. Eu os conduzirei, uns com a vara de ouro, outros com a vara de ferro. Serei o pai e advogado de uns, o justo vingador para outros, o juiz de todos. Mas vós, minha querida mãe, só tereis por herança e possessão os predestinados, figurados por Israel, como sua boa mãe. Vós lhes dareis a vida, os nutrireis, educareis e, como sua soberana, os conduzireis, governareis e defendereis. Um grande número de homens nasceu nela, diz o Espírito Santo. Conforme a explicação de alguns santos padres, o primeiro homem nascido em Maria é o homem-Deus, Jesus Cristo. O segundo é um homem puro, filho de Deus e de Maria, por adoração. Se Jesus Cristo, o chefe dos homens, nasceu nela, os predestinados, que são os membros deste chefe, devem também nascer nela. Por uma consequência necessária, não há mãe que dê à luz a cabeça sem os membros, ou os membros sem a cabeça. Seria uma monstruosidade da natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem da mesma mãe, membro do corpo místico de Jesus Cristo, isto é, um predestinado, nascesse de outra mãe que Maria, que produziu a cabeça, não seria um predestinado, nem membro de Jesus Cristo, e sim um monstro na ordem da graça. Além disso, pois, que Jesus é agora, mais do que nunca, o fruto de Maria, como lhe repetem 1000 e 1000 vezes diariamente o céu e a terra. E bendito é o fruto do vosso ventre. É certo que Jesus Cristo, para cada homem em particular que o possui, é tão verdadeiramente o fruto e obra de Maria, como para todo mundo em geral. Deste modo, se qualquer fiel em Jesus Cristo, conformado em seu coração, pode atrever-se a dizer 1000 graças a Maria, este Jesus que eu possuo é com efeito seu fruto, e sem ela eu jamais o teria. Pode-se ainda aplicar com mais propriedade que São Paulo aplica a si próprio as palavras Gálatas 4:19. Dou à luz a todos os dias os filhos de Deus, até que Jesus Cristo seja neles formado em toda a plenitude de sua idade. Santo Agostinho, sobrepujando a si mesmo e tudo o que acabo de dizer, confirma que todos os predestinados para serem conformes à imagem do Filho de Deus são neste mundo ocultos no seio da Santíssima Virgem. E aí guardados, alimentados, mantidos e engrandecidos por essa boa mãe, até que ela os dê a glória, depois da morte, que é propriamente o dia de seu nascimento, como qualifica a Igreja a morte dos justos, o mistério de graça que os repróbados desconhecem e os predestinados conhecem muito pouco. É vontade de Deus Espírito Santo que nela e por ela se formem eleitos. Eclesiástico 24:12. Lhe diz ele: minha bem-amada e minha esposa, lança em meus eleitos as raízes de todas as virtudes, a fim de que eles cresçam
de virtude em virtude e de graça em graça. Tive tanta complacência em ti, quando vivias na terra, praticando as mais sublimes virtudes, que desejo ainda encontrar-te sobre a terra, sem que deixeis de estar no céu. Reproduze-te, portanto, em meus eleitos, que eu veja neles com complacência as raízes de tua fé invencível, de tua humildade profunda, de tua mortificação universal, de tua oração sublime, de tua caridade ardente, de tua firmíssima esperança e de todas as tuas virtudes. És sempre a minha esposa tão fiel, tão pura e tão fecunda como nunca. Que tua fé me dê fiéis, que tua pureza me dê virgens, que tua fecundidade me dê eleitos e templos. Quando Maria lança suas raízes em uma alma, maravilhas de graça se produzem, que só ela os pode produzir, pois é a única virgem fecunda que não teve jamais, nem terá semelhante em pureza e fecundidade. Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha que existiu e existirá. Um Deus homem, e ela produzirá, por conseguinte, as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. A formação e educação dos grandes santos, que aparecerão no fim do mundo. Lhe está reservada, pois só esta Virgem singular e milagrosa pode produzir, em união com o Espírito Santo, as obras singulares e extraordinárias. Quando o Espírito Santo, seu esposo, a encontra numa alma, ele se apodera desta alma, penetra com toda a plenitude, comunicando-se-lhe abundantemente e na medida em que lhe concede sua esposa. Uma das razões por que hoje em dia o Espírito Santo não opera nas almas maravilhas retumbantes é não encontrar ele uma união bastante forte entre as almas e sua esposa fiel e inseparável. Digo esposa inseparável, porque depois de este amor substancial do Pai e do Filho, desposou Maria para produzir Jesus Cristo, o chefe dos eleitos, e Jesus Cristo nos eleitos. Nunca a repudiou, pois ela tem sido sempre fiel e fecunda. Artigo 2. Consequências. Primeira consequência. Maria é a rainha dos corações. Do que ficou dito, deve-se concluir evidentemente que, primeiro, Maria recebeu de Deus um grande domínio, todas as almas dos eleitos, pois ela não pôde estabelecer neles sua residência. Como Deus Pai lhe ordenou, não pôde formá-los, nutri-los, fazê-los nascer para a vida eterna. Como sua mãe, possuí-los com sua herança e partilha, formá-los em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles. Não pode implantar em seus corações as raízes de suas virtudes e ser a companheira inseparável do Espírito Santo em todos os seus trabalhos de graça. Não pode, repito, fazer todas essas coisas se não tiver direito e domínio sobre suas almas. Por uma graça singular do Altíssimo, e esta graça que lhe deu autoridade sobre o Filho único e natural de Deus, lhe foi concedida também sobre seus filhos adotivos, não só quanto ao corpo, o que seria pouco, mas também quanto à alma. Maria é a rainha do céu e da terra. Pela graça, como Jesus é o rei por natureza e conquista. Ora, como o reino de Jesus Cristo compreende principalmente o coração ou o interior do homem, conforme a palavra, o reino de Deus está no meio de vós. Lucas 17, 21.
O reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, em sua alma, e é principalmente nas almas que ela é mais glorificada com seu Filho do que todas as criaturas visíveis, e podemos chamá-la como os santos, a rainha dos corações. Segunda consequência, Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu último fim. Em segundo lugar, é preciso concluir que a Santíssima Virgem, sendo necessária a Deus, de uma necessidade chamada hipotética, devido à sua vontade, é muito mais necessária aos homens para chegarem a seu último fim. Não se confunda, portanto, a devoção à Santíssima Virgem com a devoção aos outros santos, como se não fossem mais necessária que a destes, e apenas de superrogação. A devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para conseguirem a salvação. O douto e piedoso Suarez, da Companhia de Jesus, o sábio e devoto justo Lípcio, doutor da Universidade de Lovaina, e muitos outros provaram incontestavelmente, apoiados na opinião dos santos padres, entre outros Santo Agostinho, Santo Efrem, Diácono de Edessa, Cirilo de Jerusalém, São Germano de Constantinopla, São João de Damasco, Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, São Tomás e São Boaventura, que a devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação e que é um sinal infalível de condenação. União do próprio Escolápdio e vários outros hereges. Não ter estima e amor à Santíssima Virgem. Ao contrário, é indício certo de predestinação ser-lhe inteira e verdadeiramente devotado. As figuras e palavras do Antigo e do Novo Testamento o provam. A opinião e os exemplos dos santos o confirmam. A razão e a experiência o ensinam e demonstram. O próprio demônio e seus asseclas, premidos pela força da verdade, viraram-se muitas vezes constrangidos a confessá-lo a seu pesar. De todas as passagens dos santos padres e doutores que compilei para provar esta verdade, cito apenas uma, não me alongar. João Damasceno, ser vosso devoto, ó Virgem Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Eu poderia repetir aqui várias histórias que provam o que afirmo, entre outras, primeiro aquela que vem narrada nas crônicas de São Francisco, em que se conta que o santo viu, em êxtase, uma escada enorme, em cujo topo, apoiado no céu, avultava a Santíssima Virgem. E o santo compadeceu que aquela escada ele devia subir para chegar ao céu, segundo a outra narrada nas crônicas de São Domingos. Quando o santo pregava o rosário nas proximidades de Carcassona, 15.000 demônios que possuíam a alma de um infeliz herege foram obrigados, por ordem da Santíssima Virgem, a confessar muitas verdades grandes e consoladoras referentes à devoção a Maria. E eles, para sua própria confusão, o fizeram com tanto ardor e clareza que não se pode ler essa autêntica narração e o panegírico que o demônio, embora contra gosto, fez da devoção mariana, sem derramar lágrimas de alegria, ainda que pouco devoto se seja da Santíssima Virgem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.